No ar o nosso Conversa de Redação, comigo aqui para debater os principais temas do dia, Eduardo Costa, Ricardo Kertzmann, Rita Mundim e Malco Camargos. E a gente começa falando do aeroporto Carlos Prates, palco de mais um acidente aéreo ali na região do bairro Jardim Montanhês. A queda de mais um avião monomotor naquela região, que matou o piloto e deixou a filha dele em estado grave, volta a levantar uma discussão sobre o futuro do terminal. A expectativa é de que hoje o Corpo de Bombeiros, o CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, retirem o avião monomotor que caiu em uma área residencial no bairro Jardim Montanhês. Então, esse ponto que eu explicava para vocês. O prefeito Fouad Noman afirma que vai a Brasília, nesta semana, reiterar o pedido ao governo federal para repassar a área do aeroporto Carlos Prates ao município. Vamos lá em Brasília para uma ação diferente, que é a Frente Nacional dos Prefeitos. E se o presidente Lula puder nos permitir usar o terreno do aeroporto, com muita alegria vamos construir ali casas populares. E mais uma vez, o aeroporto Carlos Prates se mostra inadequado no local que está. Ô Eduardo, queria começar com você nessa, já pegando a fala do prefeito Fouad Noman, construir ali casas populares em uma região que já é muito adensada, que tem uma avenida muito apertada, que é Pedro II, a Pará de Minas para Eustáquio atrás, que também é muito apertada, e o anel rodoviário, que dispensa comentários. Parece uma boa? Bom dia. O senhor começa... Bom dia para todo mundo. Boa segunda e boa semana. O senhor começa comigo porque sabe que eu vou sofrer. Porque dos componentes da mesa é aquele que repete as mesmas coisas sobre o mesmo aeroporto há 40 anos. Mas enfim, vamos lá. De novo, o samba de uma nota só do Eduardo aqui no Conversa e Redação. Falta diálogo nessa cidade. Falta conversa. Repito, há 40 anos eu escuto essa história. O que fazer com o aeroporto? Só que eu nunca vi um só prefeito, um só presidente da Câmara ou um só conjunto dos vereadores fazer uma reunião para valer, ouvindo todas as partes. Aí um vereador vai ficar irritado, mandando recado para a rádio que ele fez uma reunião assim, assado. Não, gente, eu não duvido que ações individuais e isoladas tenham acontecido. Eu não vi mobilização. E sabe o que é o pior? Entre outros legados do ex-prefeito Calil, ele destruiu as regionais. Destruiu as regionais. Esse era o típico trabalho de um administrador regional conversando. Porque, Júnior, todo mundo tem razão. Os que querem tirar o aeroporto de lá têm razão, porque o índice de acidentes é superior a qualquer possibilidade no mundo. Caíram 2 Boeings da Varig, da Boeing, um na Etiópia e outro na Indonésia, em 18, 19, num espaço de poucos meses, 9 meses, se não me engano. A companhia quase acabou. Ali tem acidente todo dia. Então, os que querem tirar o aeroporto estão certos. Os que querem manter o aeroporto estão certos. Porque tem aeroporto central em toda parte do mundo, qualquer cidade grande do mundo. E os acidentes não acontecem porque o aeroporto está ali. Porque tem causa humana, falha técnica. Quem quer fazer lá casas populares, como o prefeito Fouad quer, tem razão. E eu também. Eu já falei sobre isso aqui, já dei essa ideia. Eu também faria. Não a área toda, mas faria. Porque a cidade não tem mais espaço para construir e precisa oferecer casa para quem está na rua. Eu faria uma parte. Outra, quem sabe, um equipamento público. No parque, a gente, graças a Deus, até já tem muito. E complicaria mais a situação de mobilidade. Mas quem sabe, uma praça bacana, um grande conjunto. Mas só que tem um detalhe, né, João? Nós queremos casa para pobre, cemitério para defunto, cadeia para ladrão e aterro para lixo. Mas não perda cada gente. Então vai ter essa reação também. Resumindo a prosa, João, todo mundo tem razão. Agora, é preciso descobrir se alguém um dia vai sentar todo mundo na mesa e conversar seriamente. A propósito, 11h05, hoje nós vamos ouvir os dois lados. Pelo menos o lado que quer que acabe e o que não quer. 11h05. Combinado. Olha, moradores ouvidos pela Itatiaia defendem transformar o local em uma área de moradias, rodoviária, shopping, supermercado. Basicamente, essa proposta meio que misturada ali que o Eduardo disse, né? Além de casas, também alguma coisa ali que movimentasse aquela região. Vamos ouvir. Moradia, área de lazer, a rodoviária, acho que ficaria melhor. Um shopping para abrigar empresas, para poder melhorar. Eu prefiro comércio. Supermercado, escola, empresa, era bom também. Não acredito na saída desse aeroporto, não. Mas eu acharia que seria viável uma rodoviária aqui.
E aí, a última fala aí, Ricardo Kertzmann, é de um morador falando da rodoviária, que já foi aventado mesmo essa possibilidade de criar essa rodoviária ali. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Ótima semana para todo mundo. Ô, Júnior, da mesma maneira que ainda não inventaram o tal do almoço grátis, também não inventaram soluções fáceis para problemas complexos. A gente está falando de um equipamento público de 80 anos de existência, que formou mais de 85 mil pilotos e que presta um serviço socioeconômico da maior relevância para Belo Horizonte e para Minas Gerais. Mas também a gente está falando de milhares de pessoas que residem no entorno do aeroporto, de uma região que foi se adensando de forma descontrolada e de milhares de veículos que passam logo ali abaixo, no anel rodoviário. Aeroportos centrais, gente, são comuns no mundo inteiro. Em São Paulo a gente tem Congonhas, tem Campo de Marte, no Rio de Janeiro a gente tem Santos Dumont, em Nova York tem o aeroporto LaGuardia, Chicago, Miami, enfim, cidades em que sempre que ocorre um acidente assim, o assunto volta à tona. Nesse caso, em termos de número, a gente sempre fica muito impactado, mas de 1990 para cá, foram 10 acidentes apenas. Quando eu coloco apenas, obviamente entre aspas, mas a impressão é que a coisa é muito mais recorrente. Agora, uma coisa eu acho que é certa, todo mundo tem que concordar. No calor do momento, não se deve tomar nenhuma decisão que seja irreversível. Eu acho que é necessário um debate amplo com moradores, com o poder público, especialistas, o pessoal da aviação civil e todos os envolvidos nisso aí. Porque alguma providência, obviamente, tem que ser tomada. Se for no sentido da manutenção do aeroporto, que medidas adicionais de segurança sejam implementadas, isso é óbvio. Se a decisão for a transferência para a Pampulha, como tem sido aventado, que a viabilidade econômica e de operação seja garantida, porque estamos falando de operações completamente distintas, que é a aviação civil, do que acontece lá no Carlos Prates. E que o destino dessa área, se isso for realmente acontecer e para fora de lá, se o aeroporto for fechado, que o destino dessa área seja muito bem pensado. Porque, a princípio, a meu ver, a ideia do prefeito Flávio Dino de edificar um conjunto habitacional, eu acho que não parece a melhor saída, não. A região não possui infraestrutura urbana para esse tipo de coisa, não há água, não há esgoto, não tem rua, não tem avenida. Ô, Júnior, eu me lembro que na época do Márcio Lacerda, essa região, o Du falou agora há pouco das regionais, ela teve que ser subdividida com a regional da Pampulha. Tamanha complexidade de trânsito, escola, posto de saúde, enfim, eu acho que adensar ainda mais essa região, a mim me parece algo muito temerário. Além disso, tem o Castelo ali, que tem vários lotes vagos, que aquele bairro ainda vai crescer muito, né? Que tá ali colado, tá ali do lado, que é a continuação da Pedro II, pegando a Tancredo Neves, né? Olha, o presidente da Associação Voa Prates, Estevão Velasquez, defende que o aeroporto continue ativo, principalmente como espaço de formação de pilotos. Já são mais de 85 mil alunos, pilotos, tendo sido formados dentro do aeroporto Carlos Prates ao longo dos seus 80 anos de existência. Não bastasse isso, o aeroporto Carlos Prates, ele movimenta mais de 500 mil passageiros nos últimos 20 anos, ou seja, 25 mil passageiros por ano. Pessoas que precisam ir para o interior de uma forma rápida e segura. Então, isso é muito importante mencionar, que o aeroporto Carlos Prates tem essa integração. Rita Mundim, muita gente então defendendo também, o outro lado defendendo que o aeroporto fique por ali. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Realmente é um problema complexo. E o que chama atenção, são os acidentes e uma área densamente povoada. Então, as pessoas que moram ali, elas ficam todo dia com medo de que um avião caia na cabeça delas. O problema é o tipo de equipamento que é usado nesse aeroporto. E dependendo do tipo de equipamento, você tem que ter protocolos de segurança. Esses aviões menores, eles não têm, assim, tantos protocolos para voarem como os aviões maiores que carregam mais passageiros. Eu não sou da área, não entendo muito, mas o que está faltando, para que as coisas possam chegar aí a um bom termo, é exatamente dar uma lupa nos processos da aviação e como que eles são feitos naquele aeroporto. E se existe a possibilidade dessa melhoria para que haja a tranquilidade dos moradores da área. E se isso não for possível, eu acredito que hoje uma coisa muito rara são áreas ainda mais desse tamanho, numa cidade da dimensão de Belo Horizonte. Então, o uso daquela área tem que ser muito bem pensado, mas um uso que atenda
a maioria das pessoas, como um comércio, esse tipo de coisa. Mas realmente é um problema complexo e é necessário um aprofundamento, né, como eu disse, nas normas de segurança que são praticadas naquele aeroporto. Olha, pessoal, isso divide muito opiniões, mas a integrante do coletivo Atingidos pelo Prats, Luzia Barcelos, destaca alguns problemas do aeroporto. O aeroporto é deficitário, tem vários problemas com os protocolos de segurança, não tem pista de escape e, como todos sabem, está localizado numa área muito adensada da Regional Noroeste de Belo Horizonte. Nós enfrentamos aqui, às vezes, 3 horas seguidas de treino de aeronave sobre as nossas casas. E a gente é muito impactado. Ô Mal Camargos, tá aí, a discussão tá colocada e deixei você para arrematar esse tema pra gente. Júnior, bom dia ouvintes, bom dia amigos. Bom, primeira gestão da União de uma área de 50 campos de futebol dentro de Belo Horizonte. Impacta a aviação doméstica, que implica principalmente a ligação de cidades de Minas, interesse do governo do estado. E a prefeitura tendo que lidar com os problemas. O aeroporto Carlos Prates parece muito com o anel rodoviário. Todo mundo cuida, mas ninguém dá comida para o dia a dia, ninguém olha para o dia. Eduardo, olha o que aconteceu. Houve o OP, o orçamento participativo, que você tanto destaca aqui no programa, como a importância de uma política pública de interesse, que liga os interesses dos cidadãos, a construção de um parque dentro do aeroporto. Mas você sabia que desde 2016 não há manutenção deste parque, ele está abandonado? Lá tem uma pista de skate, tem campo de futebol e tem área verde. Está tomado o quê? Pelos usuários de drogas. Claro, a prefeitura não faz a manutenção, a própria gestão do aeroporto não faz a manutenção, a consequência é essa. Mais violência, mais insegurança, para além da insegurança aérea. Esse imbróglio precisa terminar. E para terminar, vai depender do que? Das condicionantes feitas independente da direção que for. Se for construir casas populares, que se tenha grandes condicionantes com impactos importantes para o empreendedor ou para a prefeitura, para que possa suportar todas as inovações que chegarão lá. Se for para manter funcionando, que também tenha condicionantes que dê segurança para o entorno. Ou seja, vai precisar de uma intervenção, não só da população dos interessados, mas também do Ministério Público, da Defensoria Pública, para que possa, em conjunto, conversar todos esses órgãos e tentar achar um meio termo que possa atender interesses da aviação, da população, mas principalmente da cidade de Belo Horizonte, porque ela é a mais impactada pelo aeroporto. Duas coisas que eu tenho que falar, viu, Sr. Júnior? Primeiro é que, além do parque não manutenido, tem a Praça São Vicente do lado, que é um absurdo, que ganhou no OP Digital uma trincheira que não saiu. E a outra coisa que eu preciso dizer é essa preocupação dos nobres colegas com o entorno, sua também, com o anel, com a mobilidade. Gente, isso não existe aqui no Vetor Sul, não existe aqui no Belvedere, nem do lado no Vale do Cereiro, para os ricos. Por que vai ter lá para os pobres que estão precisando de moradia para ontem? Acho que prioridade é fazer a casa. Depois nós pensamos no congestionamento da Pedro II, que sempre foi congestionado. Não, mas eu discordo muito de você, Eduardo. Não, mas eu discordo muito de você. Mas é isso. Se tem um erro ali em cima, você não pode cometer um outro erro embaixo. Não, mas é que... Eu acho que porque tem um erro lá, você não pode fazer Não há nada mais urgente. O anel é um caos, a Pedro II é o caos. Não há nada mais urgente que fazer casa para pobre nesse estado, não. Mas não precisa ser lá, né? Mas onde? Não sei, vamos pensar. Não sei, é bom. Vamos discutir, ué. Só um dado adicional no campo do apenas, entre aspas, quando eu falei aquela hora de apenas 10 acidentes. Eu me irritou com isso também. Porque pimenta no olho dos outros é refresco, né? Eu sei disso. Apenas, entre aspas. Houve 2 mortes esse tempo todo de pessoas em residências em volta do aeroporto. Quando não é com a gente, eu sei que a gente tenta relativizar. 2 pessoas que não são da nossa família são coisas diferentes. Eu só quero chamar a atenção para o seguinte: não é tão grave assim a questão da insegurança no local. É isso. Ô, Ricardo, não tem nenhum aeroporto no mundo que em 30 anos teve 10 acidentes, não tem? Busca na sua memória. Júnior, realmente eu não sei dizer. Não sei te afirmar. Não tem cidade. Não tem cidade, nem estado e nem país. Mas vamos falar, em termos de mortes, né, de vítimas fatais, estamos falando de 2 pessoas fora do aeroporto. O Eduardo falou do acidente da TAM. Mas aí você está comparando um acidente com um Boeing. Não, beleza. Motor. Só estou querendo dizer o seguinte: aeroportos assim são comuns em todas as grandes cidades. Toda vez que acontece acidente, vem à tona esse tipo de discussão. Com essa topografia, Ricardo, desculpe, não existe. Eu discordo. Com aquela topografia que um avião decola,
ou em cima de um bairro, ou em cima de outro, fazendo uma barriga em cima da Pedro II, ou em cima do anel rodoviário, não existe o no mundo. aeroporto de Congonhas, eu não diria da mesma altura, mas a topografia é semelhante. A gente tem do lado Mas a tem Avenida área de escape Bandeirantes. um pouquinho. Agora, foi construída tem menos de um ano. Mas a então gente tem a vamos construir Avenida aqui. Bandeirantes embaixo, que é bem mais baixo, e o Jabaquara também, que tem um desnível em cima. Sabe Eu não por quê? garanto que é só Carlos Prates, não. Sabe por que não vão resolver nunca? É porque tudo que é polêmico e dá desgaste não convém, porque tem eleição ano que vem. Tem esse detalhe também.